Que Deus te abençoe. Se você não congrega em nenhum lugar, volte outras vezes. Se você congrega em algum lugar, que Deus abençoe o lugar onde você serve ao Senhor. Derrame graça sobre a sua igreja, os seus pastores, seus líderes. Que o Senhor seja glorificado e honrado. Amém, irmãos? Nós estamos terminando hoje uma série sobre as bem-aventuranças. E hoje estamos terminando essa bem-aventurança. E espero que o Senhor possa derramar da sua presença e graça sobre nós, como Ele tem feito até o dia de hoje. Então, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 1. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Senhor, fale conosco mais uma vez, ministre as nossas vidas de forma poderosa, que o Senhor seja glorificado, que a Tua palavra cumpra o seu propósito, faça o seu trabalho em nós, que o Senhor possa despertar os nossos corações de forma poderosa, em nome de Jesus. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre bem-aventurado os que são perseguidos pela causa e pelo nome de Jesus, por causa do nome de Jesus. A Bíblia, quando fala sobre bem-aventurado ou feliz são os que são perseguidos, injuriados por causa do nome dele, ou quando mentem e falam qualquer outra coisa a respeito dos filhos de Deus, pelo fato deles serem filhos de Deus, cristãos. Não porque nós somos perseguidos porque você colocou o som alto da Cassiane na tua casa, incomodou o sono do vizinho e ele tacou uma pedra na tua casa. Isso é falta de educação e bom senso. Não é por causa do nome de Jesus. Perseguidos porque, quem sabe, né, e espero que nunca aconteça isso, se acontecer a gente tem que pedir desculpa, da gente parar os nossos carros na frente dos portões dos vizinhos e amanhã eles chegarem aqui brigando com a gente e tudo. Irmãos, vão brigar por justa causa. Não é sobre esse tipo de perseguição que o texto está dizendo e falando, mas já que chegamos nessa última mensagem, né, sobre as bem-aventuranças, eu quero que você repense um pouquinho comigo sobre 7 coisas que aprendemos aqui durante esse tempo em que ficamos falando, pregando, ensinando e fomos ministrados. Pessoas mandaram mensagem, compartilharam como foram abençoadas através dessa série. Eu, particularmente, fui muito abençoado e espero que você saia daqui também desafiado. Tem 2 possibilidades. Ou você nunca querer servir Jesus, depois do que tu vai ouvir aqui, ou então tu vai servir de verdade Jesus. Espero que o Senhor me ajude, né? E não sei, não foi de propósito, não, eu acabei ficando com uma das que mais chama a minha atenção, terminando, e eu espero que o Senhor fale na sua vida. Nós aprendemos aqui sobre ser pobre de espírito, reconhecendo que diante de Deus não tenho o que é preciso e que todo o meu bem-estar está nele. Nós aprendemos aqui que lamentar pelos meus próprios pecados, vendo o seu custo, o seu peso, e que eu posso ir além do sentimento e me arrepender de verdade, eu posso chegar em um lugar em que verdadeiramente eu alcance mudança no meu coração. Aprendemos que submeter-se humildemente à vontade de Deus, custe o que custar, vale muito a pena. Nós aprendemos aqui que uma vida que tem fome e sede de justiça
esse profundo anseio e sentimento e comprometimento da alma piedosa e esse desejo de frutificar diante do Senhor e viver pela justiça, nós alcançaremos frutos poderosos se vivermos dessa forma. Aprendemos também que desta vida surgirá uma ternura em nosso coração. Nós seremos abençoados, teremos misericórdia e compaixão se realmente quisermos servir a Jesus, e isso vai gerar frutos lindos, poderosos, maravilhosos nas nossas vidas. Aprendemos também que desta vida surgirá a pureza de coração. É desejar uma coisa e além da estagnação espiritual, sair da duplicidade de vida cristã, de uma hora é uma coisa, ou outra, ou então um ânimo duplicado, e a gente vai aprender diante do Senhor que precisamos decidir por Cristo e não ficar em cima do muro e viver para a glória e honra dele. Aprendemos também que surgirá em nós, através do que Cristo pode fazer, um espírito pacificador. Aprendemos isso daqui, que não briga por qualquer coisa, mas é uma paz e um propósito no coração que torna possível ser pacificador de verdade, e não uma mentira simplesmente dentro de nós. Nesse mundo conturbado, podemos ser pacificadores de verdade. Aqui estão coisas que precisamos cultivar em nossos corações. Aprendemos aqui coisas que precisamos guardar e frutos que precisamos dar. E essas bem-aventuranças precisam ser verdade em nós, para que Cristo seja honrado e glorificado na nossa forma de viver. Cristo está falando de que todos que se viverem de acordo com o que aprendemos aqui nessas semanas de pregação, de acordo com o que ele está ensinando aqui nas bem-aventuranças, nós vamos ter um resultado na realidade, no mundo em que vivemos. Nós teremos um resultado. Aparentemente, quando nós praticamos a justiça, aprendemos de Deus, honramos ao Senhor e queremos viver uma vida para a glória do nome dele, nós esperamos bênçãos sem fim e esperamos um tempo de bonança e paz. Eu brigava com os irmãos na rua, a gente ia evangelizar e eu brigava com os irmãos. Quando eles começavam a dizer, vem para Cristo, porque você vai ter uma vida abençoada. Aí eu olhava assim para eles, venha para Cristo, que toda tormenta em você vai acabar e tu vai viver num mundo de paz. E eu falava, explique tudo, porque o cara vai vir para Cristo hoje e possivelmente ele pode ser colocado para fora de casa amanhã. Explique todo o contexto dessa paz que existe de verdade dentro de nós, mas você pode ter muitos problemas só porque você tomou uma decisão por Jesus. Jesus está dizendo que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do nome dele, aqueles que sofrem perseguição. Mas ele diz aqui, tem uma resposta no próprio texto, é que seremos abençoados, felizes seremos. Mas como podemos ser felizes, como podemos ser abençoados em meio à perseguição, em meio a calúnias, em meio a tantas dificuldades? Como que isso pode acontecer dentro de nós? Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. 3 vezes ele está dizendo, perseguidos, vão perseguir, perseguirão, mas ele também está dizendo para, no meio da perseguição, ficarmos alegres, felizes. Irmão, não sei você, mas eu não gosto de ficar feliz quando eu estou me perseguindo, não. Eu não fico, não. 3 vezes ele está repetindo, perseguido, assediados, maltratados, com oposição. Se você seguir essas orientações das bem-aventuranças, o que vai acontecer no final? O mundo não vai te agradecer porque você virou um cristão. O mundo não vai dar tapinha nas suas costas, vai dizer assim, muito bem, agora você é um crente, muito legal, talvez no primeiro momento.
até que. Mas às vezes nós aguardamos do Evangelho de Cristo uma tolerância em relação ao cristianismo, uma tolerância em relação à nossa vida, uma tolerância em relação à nossa fé, que não existe, irmãos. O mundo, a Bíblia diz que eles odeiam a luz, João 3, versículo 20. Mas Cristo é luz. Se o mundo odeia a luz, eles odeiam a Cristo. A Bíblia nos dá orientações e nos mostra a realidade de que todos os que querem viver piedosamente com Cristo Jesus padecerão perseguições. O que Cristo está fazendo aqui é, não quero enganar ninguém. Se vocês quiserem viver nesse novo padrão de vida, com os padrões do reino de Deus, praticar a palavra de Deus, vocês terão oposições, vocês serão injuriados. É só você sair agora e dizer que a família é um homem e uma mulher e depois sair os filhos, que você já vai ter problema. É só você no ambiente de trabalho falar que você não pratica alguma falcatrua que é colocado lá dentro, você vai ter problemas. Se você denunciar uma fraude no seu emprego, provavelmente você vai ter muitos problemas. Mas se você se juntar com os que estão cometendo crime, o que eles dirão para você? Mas você é crente. Mas quando você se posicionar como cristão, o que farão? Vão te perseguir. A realidade do cristianismo, irmãos, é que não existe essa possibilidade de uma paz entre os filhos de Deus, os discípulos de Jesus, e toda a realidade desse sistema do mundo. E quando eu estou dizendo sistema do mundo, é toda a realidade que nós conseguimos experimentar, seja ela política, social, educacional. Todo esse ambiente é um ambiente hostil para quem quer viver uma vida correta e reta. Você já ouviu dizer que quando alguém entra para a política, todo mundo já desconfia que ele já está perdido? Por quê? Dizem que a política corrompe tudo. Mas se um político se posiciona de forma correta e faz tudo, o que acontece com ele? Não tem como viver naquele ambiente. Será guerra, irmãos. Existe um padrão de perseguição que a gente precisa olhar e ver, e a gente precisa pensar nisso primeiro pelas Escrituras Sagradas. A perseguição por causa da justiça não começou com Nero, não começou com o que a gente conhece da realidade da igreja primitiva. Não começou com Roma perseguindo o povo de Deus. Não começou com os judeus perseguindo o próprio Cristo. Não começou ali. A perseguição, a realidade da perseguição é mais antiga que nós podemos pensar. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e olhamos para o Jardim do Éden, olhamos para a primeira criação e para a primeira civilização e as primeiras pessoas criadas por Deus, nós vamos ver que perseguição sempre está linkada à adoração que alguém presta a Deus. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que um irmão chamado Caim viu o seu irmão adorando, e ele foi lá e perseguiu o seu irmão. E sabe o que a Bíblia diz? 1 João 3,12. Porque as suas próprias obras eram más, e a do seu irmão, justas. Abel foi perseguido pela justiça, porque estava adorando a Deus, porque estava prestando um culto justo e aceitável a Deus. O seu irmão olha para aquilo e o persegue e o mata. O que vamos esperar depois disso? O que vamos aguardar depois disso? Um dos primeiros homens nascido nesse mundo foi um mártir porque estava adorando a Deus, porque estava prestando culto ao Senhor, e foi morto por causa da justiça. Ele aqui estabelece um padrão, e esse padrão de oposição, de assédio, de sofrimento, de perseguição é estabelecido naquele momento o que vai acontecer com todos que querem viver segundo a justiça e praticar a piedade e a adoração
ao nosso Deus. Eu convivi com um italiano que me treinava durante um tempo e a gente tinha muito contato. Ele me colocou em contato com a Juventude Islâmica de São Paulo e eu estudava o Alcorão e queria aprender o árabe para poder trabalhar no Sudão. Hoje é o Sudão do Sul. E meu primeiro contato com ele, contando, eu falei, cara, o que é experimentar a perseguição porque você é um cristão? Você já viu isso? E ele me mostrou a perna dele, do joelho para baixo, o Giuseppe. E eu olhando, ele falou, então, isso daqui são pauladas por horas e horas e horas e horas na canela, para que eu pudesse entregar onde estava a igreja de Jesus. Horas e horas e horas. Ele era fotógrafo, então ele entrava com facilidade em alguns lugares. E aí ele foi me mostrando perfurações, problema na cabeça, porque pegavam ele, mas como ele tinha sido fotógrafo da National Geographic, ele sempre apelava para esse título e quando buscava informação, sabia que ele estava linkado, então ele era um repórter, alguém que estava tirando fotos para a empresa e estava lá trabalhando, e por isso ele acabava não ficando preso lá sem ninguém descobrir onde ele estava. E eu tinha a minha preocupação, porque onde eu ia trabalhar, provavelmente um dia eu podia desaparecer. Mas quando nós olhamos para a realidade da perseguição aqui no Brasil, irmãos, não é nada em frente daquilo que pessoas enfrentam até o dia de hoje. Lutas, dificuldades e perseguições. Mas quando olhamos para as Escrituras e vemos aqueles que foram perseguidos por causa da justiça, por causa da adoração do Senhor, nós encontramos José, perseguido por seus irmãos no Egito. Ele foi lançado na prisão por causa da justiça. A gente vê Moisés insultado repetidamente. Quando nós estivemos aqui estudando o livro de Êxodo, nós víamos a oposição, não simplesmente a Moisés, mas ao Deus de Moisés. Nós olhamos e vemos Samuel sendo rejeitado, Elias desprezado e perseguido. Nós vamos ver o próprio Neemias oprimido e difamado por causa da justiça, da obra de Deus, do reino de Deus, daquilo que o Senhor queria fazer. Mas nós vemos também um jovem chamado Estevão, perseguido e apedrejado até a morte por causa da palavra da justiça de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas e se fôssemos traçar uma teologia da perseguição, seria, quem sabe, uma aula muito bacana para a gente gastar aí umas 2 horas estudando, para entendermos de que a coluna dorsal do povo de Deus, irmãos, ela é de verdade ungida e preparada por aquele que resiste qualquer tipo de perseguição. Quando nós olhamos para a realidade daqueles que querem viver em Deus, em Cristo, pela palavra de Deus, não existe uma promessa que você vai viver bem tua vida inteira, meu irmão. Não vai. A gente cuidava de muita gente fora do país, mas um dia um missionário me ligou e precisava tomar uma decisão urgente, se ficava ou não na Venezuela. Como ele estava no interior, irmãos, coisas aconteciam lá que ninguém sabia. Casos de missionárias estupradas, e não chegava, como ele estava no interior. Um dos países que mais persegue os cristãos, aqui perto de nós, é o próprio México, Colômbia, Peru, já foi um dos países que tinha também um nível alto de perseguição. No interior desses lugares, eles matam os crentes. A cabeça de um pastor na Colômbia já chegou a valer $20. Perseguição perto de nós. A realidade aqui é que Cristo está dizendo no final das bem-aventuranças: gente, o que espera vocês não é uma vida fácil. O que espera vocês não é uma vida de tranquilidade, a não ser que você tenha acordos com o sistema que persegue o próprio Cristo, a não ser
que você não viva como um cristão de verdade, você não terá dificuldade em nenhum ambiente que você frequentar, em nenhuma empresa que você trabalhar. Você não vai enfrentar nenhum tipo de dificuldade, porque você será um igual a todos. Mas se você viver pelas Escrituras Sagradas, pela palavra de Deus, pela piedade, pelo que Cristo ensina, você padecerá perseguição. Você vai sofrer. E espero que, eu já orei por isso, mas não oro mais. Uma das formas que Deus usa para purificar e levar a igreja ao seu propósito final, isso se chama perseguição. Um dia, na igreja primitiva, os irmãos receberam uma ordem de ir pregar o evangelho em todos os lugares, ir até os confins da terra. Ficaram em Jerusalém, gostaram do lugar, milagres aconteciam, o poder estava lá, não tinha necessitado entre eles, não tinha nada. Aí Deus manda uma perseguição e vai todo mundo obedecer a Deus com um pontapé no traseiro, espalhado em tudo quanto é lugar. Deus tem usado a perseguição durante muito tempo também para agir na sua própria igreja e levá-la até o lugar que Ele quer. Quando a gente olha para as igrejas do Novo Testamento, em Filipenses 1, 29, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Em Tessalônica, nós mesmos nos gloriamos de vocês nas igrejas de Deus por causa da sua firmeza e fé em todas as perseguições e nas aflições que vocês estão suportando, segundo Tessalonicenses 1, versículo 4. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, muito bem, cara, vocês estão firmes, vocês estão suportando as perseguições e as aflições. E as perseguições eram para que eles não falassem mais no nome de Jesus, para que eles não pregassem esse nome, para que eles não ganhassem outras pessoas para o próprio Cristo, para que não anunciasse a verdade de Deus no mundo e numa realidade de mentira. No Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 1 Pedro 4, versículo 12. Os irmãos estavam espalhados em vários lugares, e eles estão sofrendo perseguição em províncias, em povoados, em todos os lugares, e essa é a realidade de uma igreja que não parou. Foi debaixo de perseguição. O apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo, todos os que devem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo 3, versículo 12. Parece que não existe, na verdade, não existe a possibilidade de viver uma vida piedosa sem a perseguição não estar atrás de você. É muito difícil, irmãos. Se estamos em paz o tempo todo, eu sei que isso é o que muita gente busca. Uma igreja que não tem problema com o mundo, nem com o nosso próprio coração. Uma igreja em que fala as coisas para não gerar problema, que faz troca de palavras para poder não gerar problema com os outros. Uma vez eu desci do púlpito da igreja, estava pregando e falando sobre leproso e pecado, e uma pessoa veio furiosa e disse que eu não deveria mais falar pecado e nem comparar o pecado à lepra e tudo isso, porque isso era agressivo. Meus irmãos, os nossos pecados são agressivos. A nossa forma de viver desonrosa para o nome de Jesus, isso sim é agressivo. Chamar as coisas como são, segundo as Escrituras Sagradas, sem o desejo de quebrar e machucar as pessoas, isso é verdade. Não podemos negociar. Sofrer por ser cristão é o que devemos esperar, porque Cristo está dizendo isso. Podem esperar, vai acontecer, porque o pecado é hostil, porque o pecado é contra Deus.
é um guerreiro ferrenho, aproveitando todas as oportunidades que tem, com uma espada na mão contra o próprio Deus. Então a mentalidade cheia, preenchida pelo pecado é contra Deus. Toda a prática na sociedade que destrói a imagem de Deus no homem é contra Deus. A nossa forma de viver pecaminosa, quando não queremos abandonar, é contra o próprio Deus. Então, quando vem verdade sobre as mentiras do nosso coração, quando vem o Deus verdadeiro sobre os ídolos mentirosos do nosso coração, o que vai acontecer é guerra, meu irmão. É guerra. E aí nós temos a tendência de rejeitar a verdade para ficarmos com a mentira, abraçamos e às vezes escolhemos uma vida mais cômoda, que ninguém nos incomode, tranquila e em paz com o mundo. O amor ao mundo é inimizade contra Deus. E o que a Bíblia diz sobre o próprio Cristo é que ele trouxe paz com Deus, destruindo o pecado em nós e nos salvando e nos transformando. Mas com a realidade desse mundo é guerra e é perseguição. A mentalidade da carne é inimiga, irmãos, de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Então a carne é o primeiro inimigo de Deus. Então as perseguições que existem são por essas coisas. E a gente não consegue perceber. O próprio Cristo, encarnado e vivendo aqui entre nós, aquele que está proferindo as bem-aventuranças, olhe o que o mundo fez com ele. Veja-o pendurado no madeiro e veja o que fizeram com ele. Por causa da justiça, por causa da verdade, por causa do evangelho, porque um homem estava honrando Deus entre os outros homens. Então se juntam contra ele para perseguirem e o matarem. Se fizeram isso com ele, o que farão com aqueles que são servos dele? O que farão conosco? O servo não é maior do que o seu senhor. O que vamos aguardar? O que vai acontecer com a gente? Qual é a expectativa que devemos ter? Nós vamos aguardar e esperar algumas coisas que podem acontecer, mas tem duas formas de perseguição que podem acontecer conosco, e acontece. A gente acabou de ver nas Olimpíadas, irmãos, que Deus não é bem-vindo, Jesus não é bem-vindo nesses lugares. Qualquer outro ídolo, sim, menos Jesus. Thomas Watson, um pregador puritano, diz que existe duas formas de perseguição, que é a mão e a língua. A perseguição da mão é com violência física, prisão até o martírio. É de obrigar alguém a negar Jesus. Não dá para ter a exatidão dos números de mortos por causa de Jesus no mundo, mas está na faixa de 100 a 150 mil mortos por ano, por causa de Jesus. A perseguição aumenta. De acordo com os dados da lista mundial de perseguição desse ano, mais de 365 milhões de cristãos no mundo enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Cristo. Isso não é história. Então a língua também é uma forma de perseguir. Mas uma das formas que o diabo tem usado, não aqui na nossa realidade, mas longe da gente, é a perseguição através das mãos. Enquanto estamos aqui, tem irmãos nossos presos na Coreia do Norte. No interior da China, alguns estão presos e nunca ninguém vai saber sobre eles. Quando são identificados como cristãos, são levados para campos de concentração e vão trabalhar nesses lugares até morrer. Alguns lugares do interior da África e também em capitais, a realidade como da Nigéria, que foi durante muitos anos um país que mais perseguia e maltratava cristão, e era muito perigoso viver ali. Hoje, meus irmãos, a igreja que foi maltratada lá
tem sido uma das que mais envia missionários para o mundo. Bendita perseguição que transforma o sangue dos mártires em futuros missionários. A língua também é perigosa, e a gente conhece esse tipo de perseguição na realidade do Brasil, mas ainda não com as próprias mãos. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, insultar, caluniar, abuso verbal, zombaria, calúnia, intimidação, tormenta. São perseguições causadas com a língua. Com a língua. Me lembro do novo convertido e tinha voltado a estudar. Eu não me lembro qual era, acho que era no João Proença, Tinha voltado a estudar de noite. Eu estava com 17, 18 anos. E aí os amigos, né, que iam para os bailes comigo, iam falar, pô, Alex agora é crente. Meus irmãos, pensa numa prova. Era vai pegar as irmãs da igreja. Eu passava com os irmãos na rua, eles me viam, sabe o que eles falavam? Cuidado com o Alex, hein? Na hora que tirar a oferta lá, hein? E vai levar o dinheiro da igreja, hein? E aí ainda era zoação, zombaria. Mas alguns deixaram de falar comigo. A galera que a gente ia para Corimba juntos, e a gente ia em todas, e eles, não, cara, agora você é inimigo da gente. Eu falei, ué, como assim que eu sou inimigo? Um desses pisou no meu joelho e arrebentou o meu joelho no campo, e ele dizia assim, isso aí é porque tu abandonou lá a gente e agora tu é crente. Quero ver se tu vai continuar sendo crente mesmo. Aí, enquanto eu estava no chão com dor, estava, Senhor, me segura, me ajude, Senhor, senão eu vou perseguir ele também. Tira essas coisas que estão na minha cabeça, Senhor, porque eu estou querendo pendurar ele, tacar fogo nele, me ajude a amar esse miserável. E aí eu fui vendo que as coisas eram sérias. Eu estava levando na brincadeira, na zoação, mas era sério. Até ficar sem comer e ter que dormir em monte, ou então dentro de uma igrejinha aqui no Comari. E está a Simone e o Cláudio aqui, que já levaram uma vez comida para mim dentro da igreja, porque eu entrei dentro dela e dormi lá dentro, porque não dava para dormir dentro de casa. A língua é terrível e é um instrumento de perseguição. A gente ouve as pessoas dizendo, os pastores vão pegar as mulheres dos outros. As pessoas estão sempre olhando e dizendo, o teu pastor deve roubar você, porque eles estão vendo os falsos pastores andando de Lamborghini, estão vendo os falsos pastores tirando onda em Cancún, estão vendo os falsos pastores saindo com a mulher dos outros, estão vendo os falsos pastores fazendo outras coisas, e aí os outros que levam a sério a realidade do Evangelho e o nome de Jesus, padecem perseguição por causa deles. Os falsos crentes geram problema para a igreja verdadeira mesmo. O falso crente gera problema para o cristão verdadeiro no trabalho. O falso crente gera problema para o verdadeiro cristão na política. O falso crente gera problema no trabalho, em todos os lugares, para alguém que vive de forma piedosa em Deus. E ele vai ter que pagar o preço pelo fato de ser um cristão e para provar de que o verdadeiro cristão vive de forma diferente. O diabo está de olho em você. Ele está te vendo. Ele não tem pena de você, ele não vai te dar trégua. Se as pessoas souberem que você é um cristão, espere ser, e muitas vezes, ridicularizado pelo fato de acreditar em Jesus, desprezado, colocado de lado, não vai ser convidado. Só o fato de você, jovem, adolescente que está aqui no ensino médio, dizer que você acredita num Deus criador, você já vai ter problema na tua escola. E se você fizer como eu fiz um dia, que a Coca-Cola serviu do nada, um dia era uma pedra, e essa pedra passou por uma explosão, e a pedra virou uma lata, e de repente apareceu o logo nela e tudo direitinho, e era uma lata de Coca-Cola. E aí o professor viu aquilo, e eu tive que mudar a escola, porque ele não deixava eu passar. Não faça isso em nome de Jesus, o Senhor. Mas a realidade da perseguição pela língua é verdadeira. Agora existe, já para terminar, irmãos,
um efeito santificador poderoso que acontece através da perseguição. Deus, ele trabalha na sua igreja. Quando as coisas apertam nos lugares e as pessoas entendem que essa perseguição vai lhe custar alguma coisa, que ele vai perder coisas, a tendência é: vamos embora daqui, vamos para outro lugar. Quando os laços de comunhão vão se perdendo pelo fato de você ser um cristão, quando o governo começa a apertar, quando aqueles que têm poder de fazer alguma coisa contra a igreja do Senhor vai apertando e apertando, as pessoas passam a pensar duas vezes se seguirão Jesus ou não, porque isso lhe custará alguma coisa. E quando começa a acontecer isso, a realidade é que a igreja diminui. De 40% vai para 10%, mas esses 10 que ficam são os que oram mais fervorosamente, os que vivem mais intensamente e experimentam um avivamento poderoso que Deus faz debaixo das árvores, no meio das cavernas, nos lugares mais complicados desse mundo. Deus está avivando a sua igreja e ela está crescendo, mesmo no meio da realidade da perseguição. O que Ele coloca para todos nós, dentro dessas bem-aventuranças, e como que isso funciona, é que a perseguição chega, você vai perceber, você não pode abrir mão do Senhor, e aí você volta para o começo da sua vida, em que tu precisa orar e buscar o Senhor, mas tem uma coisa que acontece, é que o Espírito de Deus nunca fica tão próximo quando alguém que está no meio de uma perseguição começa a experimentar o próprio Deus no meio deles. O resultado da perseguição, segundo o próprio Cristo, é que somos abençoados quando isso acontece. É que quando as pessoas fizerem isso, fomos injuriados e perseguidos, a bênção dele está sobre nós. A graça dele está sobre nossas vidas. Existe uma comunhão no meio do sofrimento com Cristo, no meio do sofrimento por causa do nome de Cristo. Há uma comunhão perfeita. Começamos a compartilhar o cálice do sofrimento e a presença dele vai ficando cada dia mais notória. Existe uma grande recompensa no meio da perseguição. Alegre-se e regozije-se, porque é grande o seu galardão nos céus. Fique firme. Existe uma recompensa para aqueles que vão até o final com Jesus. Fique firme. Alguns jovens estavam morando na Babilônia, e a gente conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel também estava lá. Eles foram levados, irmãos, não foi por vontade, estudando, aprendendo, mas olhando para o futuro, existia boa comida, boa reputação e um futuro promissor. Mas um dia foram perseguidos. Levaram eles para um ambiente público onde quem não adorasse, o governador, o rei, o líder maior, seria jogado dentro da fornalha, aquecida. E nesse momento, e todos nós aqui, estaremos um dia nesse mesmo lugar, onde negaremos ou honraremos o nome de Jesus. Todos nós aqui, talvez amanhã, ou talvez você teve essa semana, pedirão a você a se manifestar se você é de verdade um seguidor de Cristo ou não. Você pode falar, não é bem assim, eu sou aquele, mas não tão radical. Não, meus irmãos. Todo cristão que anda com Jesus, um dia chega nesse lugar de ser radical e dizer, eu sou, mesmo que eu venha a perder tudo. E eles são os únicos que ficam em pé enquanto todos estão adorando. São levados para dentro da fornalha. E ali também foi estabelecido uma coisa que acontece até o dia de hoje nos testemunhos dos irmãos em lugares hostis ao Evangelho.
é que enquanto eles são jogados nas prisões, nas fornalhas de fogo ou na cova dos leões, sempre a igreja de Cristo terá a oportunidade de ver o próprio Cristo andando com eles no meio dessas lutas e dificuldades. Meus irmãos, não existe coisa mais poderosa do que isso, que é o próprio Cristo está andando com você, junto com você, dentro da fornalha, na cova dos leões, no martírio, sendo pendurado, morto, apedrejado, como Estevão, você conseguiu olhar para o alto e dizer: eu vejo Jesus. Só quem vai com ele até o final consegue experimentar isso. Ele está conosco, ainda que amanhã seja decretado que ninguém pode ir a um templo físico para adorar. Ainda que amanhã no Brasil qualquer pastor tenha que ser preso. Ainda que amanhã no Brasil venha perseguição, como acontece na Coreia do Norte. Se ficarmos firmes nele e honrarmos o nome dele, o veremos e experimentaremos a sua presença como nunca antes em nossas vidas. Fique firme, honre a Cristo, ainda que você esteja passando perseguição em qualquer lugar, que ele seja honrado, porque bem-aventurados somos nós quando perseguidos por causa dele, não por causa das besteiras que fazemos. Curve sua cabeça e ore ao Senhor.